Boa noite, meninas. Graças a Deus, podemos estar aqui mais uma vez reunidas para meditar a respeito da palavra de Deus, para que essa palavra venha nos causar realmente uma transformação, uma mudança de mente, de hábitos, de comportamento, e isso nos santifique cada vez mais, isso nos aproxime cada vez mais de Deus, que possamos realmente ser cada dia mais para o nosso Deus. E assim, certamente, nós receberemos cada dia mais do nosso próprio Deus. Deus, ele é um ser reativo. O que significa isso? Segundo as nossas atitudes, os nossos procederes, nosso comportamento, nossas decisões e escolhas, ele também se manifesta de acordo. Se nós nos inclinamos para esse Deus, ele se inclina para nós. Se nós o buscamos, ele se deixa ser encontrado. Se nós estamos nesse momento buscando entender a sua vontade, buscando entender o que ele espera de nós, certamente ele vai se revelar para nós. Não tem como nós estarmos buscando esse Deus e não recebermos em troca uma contrapartida. Primeiramente, porque ele é fiel no que ele diz. E se ele nos mandou buscá-lo, se ele nos mandou buscar conhecimento através da sua palavra, e nós estamos fazendo isso, não tem como ele nos responder, porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Se ele nos deu uma ordem e estamos obedecendo, é claro que a única expectativa que nós temos é de que sejamos ouvidas, de que seremos atendidas. Então, a gente não pode desanimar, esmorecer na nossa caminhada. Vamos continuar sempre buscando mais de Deus, mas se a gente quer mais de Deus, primeiramente a gente tem que oferecer mais a Deus. Como eu falei, Deus ele é reativo. Não espere que ele faça, você já sabe o que tem que fazer, faça. E ele vai reagir numa proporção, diga-se de passagem, infinitamente superior. A gente vai esperar algo e ele vai dar bilhão de algo. É nesse nível, é nessa pegada. Mas vamos realmente entregar as nossas vidas a Deus cada dia mais e vamos nos entregar a essa meditação de hoje, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos mais uma vez aqui reunidas, nós te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade, pedimos que o Senhor venha fazer a tua obra em nossas vidas. Aquilo que o Senhor começou há tempos atrás, há anos atrás, meses atrás, a depender de quem for aqui, mas uma coisa é certa, o Senhor já começou, que o Senhor venha concluir. Não nos deixe, meu Pai, ficarmos no meio do caminho, não nos deixe desamparadas. O Senhor é nosso Pai, então cuida da gente, o Senhor é nosso Deus, nos proteja, zele pelas nossas almas. Nós te pertencemos, nós entregamos as nossas vidas faz tempo a Ti. Tomamos essa decisão conscientes de que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor. E o que estamos fazendo nesse momento, Deus, é buscando mais de Ti, buscando mais a Tua presença. Nós queremos ser como o Senhor é. Então precisamos aprender para que possamos imitá-lo. Esse é o objetivo de um filho em relação ao seu pai, em relação à sua mãe. A gente sempre buscou imitar os nossos pais. Hoje que entendemos que o Senhor é o maior pai, nós temos o desejo de imitá-lo também. Então, que o Senhor venha nos ensinar, nos capacitar, mas não deixe que essa noite seja mais uma noite, não permita que essa meditação seja apenas mais uma meditação, mas que algo fique plantado dentro de cada uma de nós, uma palavra que seja, uma semente que isso venha causar dentro da gente transformação, para que nós sejamos aperfeiçoadas na fé. Assim, nós entregamos esses breves momentos em tuas santas mãos, e que não sejam nossos lábios, meu Pai, falando umas às outras, mas que seja o teu Espírito nos usando para que possamos edificarmos-nos juntas. Que o Senhor receba as nossas vidas em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Graças a Deus.
Vamos em frente aí, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Quando ele cita servos aqui, a gente pode entender também alguém que trabalha como se fosse um escravo. O escravo necessariamente não tinha direito a um salário, mas ainda assim, Paulo orienta: você que está nessa condição, honre o seu Senhor, independente de qualquer coisa, ofereça a ele o seu melhor. Pode ser que essa condição de servo aqui também aponte para um empregado que tivesse direito a um salário. Pode ser também, tá certo? Essa palavra doulos no grego pode significar tanto aquele que é escravo, que realmente não teria direitos ou coisa parecida, quanto aquele também que é um trabalhador realmente que tem direito lá, seus benefícios, a recompensa pelo seu trabalho. Fosse como fosse, não era para o servo enxergar o seu patrão como um inimigo em potencial. Muito pelo contrário, Paulo, evitando contendas e confusão e dissensões, né, o que ele faz é, olhe para esse senhor e trate-o com honra. Considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Então, existe uma razão para que esse patrão seja considerado, para que esse senhor seja considerado. Qual é a razão? Você dá bom testemunho. Então, esse patrão, quando olhar para este servo, ele verá nele o próprio Deus, verá nele as doutrinas de Deus. Como assim? Que doutrina, que lei, que regra? O seu bom comportamento. Não roubar, não mentir, não ferir, não agredir, né? Não trair, não cobiçar. Essas coisas todas que são a doutrina de Deus, fazem parte da doutrina de Deus, que se manifesta na nossa vida na forma de comportamento. Então, Paulo, talvez nessa igreja já tivesse existindo algo nessa situação, né? Já tivesse existindo alguma divisão ali, né? Alguma contenda entre os servos e os patrões. Não sei, é possível, porque Paulo cita, se ele cita, é porque é uma necessidade, né? Então ele chega e posiciona: Timóteo, ensine isso aqui. Fale com seus. O povo da igreja que é empregado ou escravo, respeitar os seus senhores, para que não seja difamado nem Deus e não seja difamada também a doutrina de Deus. Então, que eles deem bom testemunho. Também os que têm Senhor, crente, não tratem com desrespeito, porque é irmão. Isso aqui é bem interessante. Nós, quando vamos tratar com o desconhecido, somos muito gentis. Mas, às vezes, por termos alguma intimidade, tipo nossos familiares, nossos irmãos, né, de sangue mesmo, família, parentes, um amigo mais próximo, íntimo, nós às vezes temos a liberdade de falar até algumas palavras duras, né? Às vezes nós mostramos o nosso lado mais verdadeiro, que não é sempre tão doce, tão gentil, e isso a gente não faz com um estranho. O estranho a gente mostra a nossa melhor face, né? A gente mostra a nossa melhor versão. Mas com os íntimos, nós mostramos quem nós somos realmente, ficamos muito à vontade de não termos a preocupação de esconder quem somos. Não estamos ali com os íntimos, nós não estamos ali com máscaras. Então, se for para falar alguma coisa, a gente vai falar, né? Se for para
para contender, para procurar, né, tirar alguma satisfação, alguma coisa assim, faremos, né? A gente vai fazer. Porém, o que ele diz, olha, é o patrão que é crente, aí é que você tem que respeitar mais ainda. Boa noite. Aí é que você tem que respeitar mais ainda. Não maltrate esse. Por quê? Porque é irmão, né? Também os que têm senhor crente, não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais. Estamos em 1 Timóteo 6, verso 2. Trabalhem ainda mais, porque pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensine e recomende essas coisas. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação que já vem há muito tempo se instalando entre as nações no mundo, né, que é a ideologia do comunismo. E dentro dessa ideologia existe uma fomentação, um estímulo à guerra de classes. Rico, pobre, patrão, trabalhador, homem, mulher. Existe um estímulo à divisão. Eu não sei se é exatamente isso, né, que já estava sendo estimulado lá no passado. Não sei se era bem o princípio, os primórdios de uma ideologia desse tipo. Mas Paulo quer que pare isso por ali e ele fala: rapaz, você que é servo, se coloca no seu lugar e trate muito bem seu patrão. E se ele for crente, cara, trabalhe muito mais ainda por ele. Obviamente que deveria haver a contrapartida, que ele não cita aqui agora, mas que o patrão deve tratar também com respeito os servos. Se eu não me engano, Paulo cita isso em Efésios. Não tenho certeza, mas ele fala sobre isso em outros momentos, que o patrão tem que tratar também com respeito, com dignidade, os seus servos. Então, realmente, isso deveria ser um problema dentro da igreja de Éfeso. E nós vemos isso nos dias de hoje. Parece que quando o funcionário vai trabalhar dentro da empresa, ele fica indignado, porque parece que ele está ganhando dinheiro para o patrão e não está sendo recompensado à altura. Hoje eu conversava com o meu mecânico e ele lá muito chateado, bem abatido, fiquei acho que 1 hora conversando com ele até. E ele falando assim: poxa, Lília, eu tenho 3 funcionários, esses 3 funcionários estavam fazendo um motim contra mim. Falei, velho, por quê? Ele chegou porque eu pago a eles 35% daquilo que a gente ganha. Pego 35% e dou para cada um. Fora isso, ainda dou alimentação dentro do estabelecimento. E eles estavam lá, fazendo um motim entre si, ligando para os clientes, procurando saber quanto foi que fulano cobrou para você o serviço, para saber se realmente eles estavam ganhando a parte que lhes cabia. E ele dizendo que ficou muito triste com isso, porque são pessoas que estão com ele há muito tempo. Ele é um cara direito, sincero, e realmente, o cara é bem direito mesmo, né? E ele se sentiu assim, desprezado, né? Poxa, não confiam em mim. Então ele estava arrasado com isso. E ele chegou e chamou essas pessoas para conversar. Ele falou: não, vamos aqui conversar. Eu sei que vocês falaram isso, mas qual é o motivo? Não, porque você está pagando pouco, meu amigo. Estou te dando 35%. Vocês não dão peça, vocês não dão nada, etc. Eu dou alimentação para vocês. Se for para a ponta de lápis, eu tenho que pagar toda essa estrutura. O que eu ganho é menos do que vocês ganham. E vocês não param para ver isso. Então, por que que o cara que não é o patrão, ele tem essa cobrança de que, eu tenho que ganhar mais? Porque realmente foi implantado dentro das nossas cabeças que o patrão, ele é sempre um explorador. Pode ter patrão explorador? Pode, lógico. Assim como tem funcionário que é vagabundo, né? Que fica enrolando, né, no serviço, que falta, fica dando atestado falso. Pô, tem, é verdade. Mas não, cada um no seu cada qual. Se você não quer servir alguém, caramba, abra seu negócio e vá lutar para você ter o seu. E você vai ver a dificuldade que é você manter um empreendimento. Não importa o tamanho, micro, mini, grande,
é complicado ser empreendedor, os impostos, tudo mais. E o empregador nem sempre passa isso para o funcionário, ou pelo menos o funcionário não tem consciência do que significa tudo isso. Né? E isso está falando, geralmente tem um agitador no meio, foi até o que eu perguntei, Isis. Rapaz, não tem alguém novo que você colocou aí que deve ter vindo com ideias novinhas? E ele falou, não, é a mesma equipe de sempre, mas eles agora estão assim. Não sei, né? O que realmente pode ter acontecido para eles começarem a duvidar do rapaz, mas ele realmente é um cara muito bacana. E aí eu falei com ele, eu, se fosse você, demitir os três. Não confiaria mais. E eu não confiaria, entendeu? Aí ele falou, Lília, pois eu preciso de mão de obra e eu não consigo contratar em lugar nenhum. Eu falei, porque, né? Bolsa Família. Não precisa trabalhar, cara. Você ganha Bolsa Família, né? Então, enfim, se a ideologia do momento é conflito de classes, nós, como cristãos, devemos dar um outro testemunho. Não tem essa conversinha de conflito de classe. Eu aceitei ser empregado, ou naquela época, o escravo, né? Bom, o escravo não tinha muita opção, né? Mas eu tinha que fazer, eu devo fazer o melhor para o meu patrão, ponto final. E o patrão também tem a sua obrigação de tratar bem o seu funcionário, também, ponto final. Tá certo? Enfim, e ele chega e faz essa última exortação. Ensine e recomende essas coisas, porque provavelmente isso estava sendo um problema naquela comunidade de Éfeso. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, este é orgulhoso, não entende nada. Então, ele já semeou as palavras de Cristo, a doutrina de Cristo, ele já semeou lá, e ele tem esse cuidado, vamos lembrar que essa carta é para líderes, e ele tem o cuidado de dizer, olha, pessoal, é assim, assim, assim que deve proceder. E, Timóteo, se você perceber que alguém está com outro linguajar, com uma outra doutrina, um outro evangelho, que não de Cristo, arranca esse fora. Não deixe estamos no verso 3. Não permita que essas pessoas acabem corrompendo toda a igreja. Vamos cuidar da igreja, vamos proteger. Está em nossas mãos proteger a nossa igreja, a nossa congregação, nosso povo. Tá certo? Então, se alguém ensina outra doutrina, e aqui eu já vejo, pessoal, tem pastor que sobe no altar para ficar ensinando doutrina de comunismo. Doutrina de comunismo, eu sei que algumas de nós aqui pode ter uma inclinação para a esquerda, tranquilo, total respeito, mas a doutrina do comunismo, socialismo, inclusive, ela é anticristã. Ela nega a Deus, ela nega os princípios cristãos e ela tem uma tendência progressiva. Quando eles falam progressivo, não é que vai para frente, para melhoria, progresso, não. O progressivo é mudar os bons hábitos e costumes. Por exemplo, aceitar a pedofilia como algo normal, aceitar o abuso sexual como algo normal, aceitar o roubo como algo normal, coisas que são absurdas. Isso é como é que fala? O progressismo. Isso é o que eles chamam de progressismo. E isso é anticristão. Apologia ao aborto, a ideia do meu corpo, minhas regras, o feminismo, onde as mulheres desejam não apenas estar para a par com os homens, mas ao ponto de querer sujeitá-los. E quando Deus diz que o cabeça é o homem, enfim, essas ideias existem hoje na nossa sociedade. Comunismo, se eu não me engano, tem uns 3 séculos aí, pelo menos, trabalhando no nosso mundo, mas eu vejo aqui que tinha já uma raizinha, entendeu? Uma raizinha lá na Grécia, lá na Roma, naquele período, já tinha uma raizinha. E ele está falando aqui, ó, se alguém ensina outra doutrina, né, ele acabou de falar aqui que não pode ter guerra de classe. Pelo contrário, é um servindo ao outro da melhor forma possível. Eu tenho que desejar seu bem acima do meu bem até.
né? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, essas palavras vêm do Senhor Jesus Cristo. E com o ensino, segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada. Você vai colocar sob a sua tutela, né? Alguém, sua tutela não, sua mentoria. Você vai colocar alguém como seu mentor, sendo um cabra orgulhoso, uma mulher orgulhosa, para te ensinar alguma coisa, caramba, no mínimo você vai virar o quê? Um orgulhozinho, né? Um orgulhosinha. Vai acabar sendo isso. Porque filho de peixe, peixinho é. Se você segue a doutrina errada, você vai acabar praticando a coisa errada, né? Então, esse é orgulhoso, não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Não sei se vocês acompanharam a morte aí do jornalista, não sei das quantas, Kirk, lá dos Estados Unidos. Ele foi assassinado. Ele tinha uma inclinação de direita, mas fora isso, o cara era cristão e ele ia para as universidades e ele fazia lá o trabalho de evangelismo dele. Um cara bacana. Mas, enfim, alguém de extrema esquerda, não sei, alguém que pensava diferente dele, achou que ele não merecia mais viver. E aí o pessoal foi fazer algumas entrevistas. Joga lá no Instagram, no YouTube, vocês vão ver isso tá chovendo, tá sendo assim aterrorizador, porque o pessoal foi perguntar assim, olha, nitidamente as pessoas eram de esquerda, vem cá, o que que você acha do assassinato de fulano? E aí o pessoal respondia, nossa, tinha passado da hora, né? Não, mas olha, ele deixou dois filhos e esposa. Bom, isso não me interessa. Não, mas entenda, um homem foi morto, foi assassinado só por pensar diferente. Graças a Deus, né? E aí, como é que fala? As manifestações aplaudindo o assassinato desse homem é uma coisa que deixa a gente estarrecido, né? Pessoas falarem que por você pensar diferente, você merece a morte, você merece um paredão. Tem um político, um filósofo, sei lá o que, esse vídeo também ficou muito famoso aí no YouTube, né? O cara falando, você é de direita, você merece um bom paredão, uma boa arma, uma boa bala, uma boa pá e uma boa cova. Isso é estímulo à agressão, à violência, à assassinato. É ideologia comunista, progressista, se livrar daqueles que pensam diferente. E caramba, de repente estaria tudo certo se isso não fosse uma coisa que vai de encontro a todos os ensinamentos de Cristo. Se isso não fosse, na verdade, um movimento satânico contra o próprio Deus. E todas essas pessoas que tendem a esse tipo de pensamento, ideologia, movimento, elas acabam desprezando a Deus e rejeitam, e inclusive dizem categoricamente: Deus está morto. Enfim, o que Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas que falam contra Deus, elas gostam de briga, de confusão, de dissensão. São pessoas orgulhosas. O orgulhoso não está disposto a aprender. O orgulhoso não quer mudar. O orgulhoso acha que está certo. O orgulhoso tem a mente cauterizada. E é difícil você realmente transformar uma pessoa assim. É difícil. Mas, enfim, ele chega e fala que essas pessoas são doentes. E daí que nascem a inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, polêmicas sem fim, da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Pessoas que estão privadas da verdade. Essas pessoas, elas não têm nenhuma orientação cristã, que para mim a verdade é Cristo. Acabou.
Se você está sendo privado da verdade, é porque você não tem Cristo. Eu já falei que eu fiz como é que fala? Um estágio de vivência num acampamento dos sem terra, aqui em Candeias. E eles tinham lá uma escolinha, escolinha multissérie, várias crianças de várias idades e a professora lá para ensinar. E antes de que fosse falado sobre contas de somar, sobre português ou sobre qualquer outra coisa, eles tinham uma cartilha de doutrinação do MST, uma cartilha de doutrinação comunista. E eu fiquei estarrecida com aquilo, porque as crianças, eu fiquei estarrecida e me sentindo assim, inferiorizada naquela época, não vou mentir, porque as crianças eram muito mais politizadas do que eu. O moleque de 5 anos de idade não era assim, nossa, um adolescente de 15 anos, não. Os gurizinhos mesmo, tô falando de gurizinho, 5 anos de idade, 3 anos de idade, com um hinozinho na ponta da língua. Eles têm um hinozinho, vocês sabem, né? Um hinozinho na ponta da língua, cantando aquilo ali, 7 aninhos de idade. Eu fiquei assim, caramba, eu me senti o cocô do cavalo do bandido, porque eu falei, como é que esses meninos sabem tudo isso e eu não sei de nada disso? Porque realmente eu nunca fui, ah, como se diz, exposta à política. Nunca fui. Isso aconteceu nas eleições de 2019, 2018, 2019. Aquele momento ali que eu despertei para a política, mas que nada. Eu saí da faculdade uma esquerdista. Operante, agindo? Não, mas o meu pensamento, a minha ideologia era esquerdista. Tanto que, inclusive, eu apoiava o aborto naquela época. Hoje, eu tenho um pensamento completamente diferente, porque aborto é assassinato e não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Ainda mais a vida de alguém que não tem capacidade de se defender. Mas era a ideologia que me foi apresentada. Não me foi exposto política, o que é política. Isso eu vim descobrir tempos depois. E hoje eu tenho uma outra mente. E graças a Deus que essa mente hoje é fomentada, formatada pelos princípios cristãos. Isis fala, parece uma doutrina nazista, mas é, diga-se de passagem, a Alemanha é onde, eu acho que é onde começa mesmo o comunismo, né? Depois vai levando para a Rússia, etc, etc. Tal. Eu acho que lá é o berço dessa bagunça toda, né? Os filósofos, eles andavam por ali. Essa galinha era dali, da Alemanha, né? Onde a gente teve, infelizmente, a vida do Hitler, que só prestou para matar um bando de gente e causar dissensão. Isso aqui, ó, difamação, provocação, inveja. Eu já ouvi, assim, um pensador que ele disse, assim, que o comunista é a pessoa mais invejosa que tem, porque ele quer o do outro, não quer se esforçar para ter o que o outro tem, ele quer o do outro e quer na marra. Né? Então, ele quer o Bolsa Família. Quem é que vai pagar por esse Bolsa Família, gente? Eu e tu, que paga imposto. Mas de onde vem esse dinheiro? A gente não roubou, né? Eu acho que vocês não roubam, né? Eu não roubei. A gente trabalhou para gerar aquilo ali. E aí a gente vai lá, paga o bendito do imposto, que vai ser dividido comigo e com ele? Não, vai ser dado para eles. Eles ganham fácil, né? Uma mamata, ganham fácil, mas alguém está tendo que pagar por isso. Não é de graça. O governo não dá, porque quem banca o governo é o pagador de impostos, é o contribuinte. E todas nós somos aqui. Todas nós somos aqui. Entendeu? Mesmo que você não tenha uma empresa, mesmo que você não seja dona do seu próprio negócio, você comprou 1 quilo de feijão, tá lá o imposto. Você pagou a passagem do buzu, tá lá o imposto. Você tá, como é que é? Qualquer tipo de consumo que você tem um veículo, você tem uma moto, você está pagando imposto ali. É tudo. Enfim, o que a gente vai perceber aqui, para a gente não fugir aqui do nosso foco, Paulo batendo de frente com uma ideologia que estava começando a nascer dentro da igreja. E ele falava para Timóteo: tira esse povo,
da presença do povo da igreja. Tira essas pessoas da liderança da igreja. Não deixe que a igreja esteja exposta a tais doutrinas, porque senão a igreja vai se perder. De fato, grande fonte de lucro, verso 6, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então, quando eles chegam aqui, ó, supondo que a piedade é fonte de lucro, né? Então, quando o governo vai lá e dá um bolsa qualquer aí, nossa, é piedade do governo, é compaixão, é olhar pelo mais fraco, né? Olhar para o lado mais fraco, tentar compensar a, a, as perdas dessa pessoa ou a falta de ganhos dessa pessoa, né? Parece que é um cuidado que se tem com aquelas pessoas, caridade, aí vocês podem dar o nome que vocês quiserem, mas enfim, é um paternalismo, né? Pegar aquela pessoa, botar no colo e acabou. Aí, isso está vindo do bolso de alguém. Está indo fácil para eles, parece que é uma caridade, uma piedade, está indo fácil para eles, porém, alguém está pagando por isso, e não está sendo fácil para quem está pagando. Sempre assim. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, porém, com contentamento. O que significa isso? Ambas as partes têm que se ajudar mutuamente. Isso Cristo pregou várias vezes, Paulo fez esse estímulo várias vezes, João falou sobre isso, o amor, né? Então tem que ter sim esse compartilhamento mútuo, mas é mútuo. O contentamento tem que ser de ambas as partes. Senão, se alguém está perdendo para o outro ganhar, isso não é contentamento. Isso é exploração. Isso é exploração. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E agora ele já vai começar numa seara de que não devemos ficar correndo atrás de dinheiro. Vamos falar aqui de riquezas, mas eu vou diminuir, não vou botar grandes riquezas, não. Eu vou falar de dinheiro mesmo. Correr atrás de dinheiro, viver em prol do dinheiro, né? Isso não é alegria, isso não é contentamento. Sabia que o Bolsa Família é constitucional? Sim, lógico. Senão não existia. Se não tivesse lá escrito, ninguém ia admitir esse tipo de pagamento. Só se paga porque é por força de lei, né? Então, nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma nós vamos levar dele. Então, essa não deve ser a nossa prioridade. Faz parte o dinheiro, claro, o dinheiro a tudo atende. Atende às minhas necessidades de alimentação, de moradia, vestuário, lazer, tal, tal, tal. É necessário, mas isso não deve ser o nosso foco principal, não é a válvula motriz, né, da nossa vida. Não deve ser. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Parece que Paulo é um minimalista, né? Quanto menos, melhor. E de fato é verdade. Você já, vocês aqui, eu imagino que cada um aqui, pelo menos, tem uma casa aí para morar. Ninguém está morando aqui debaixo da rua. Pode ser que a casa seja sua, pode ser que seja alugada, mas uma coisa é certa: você tem que cuidar dessa casa, você tem que zelar por essa casa, não é verdade? Verdade. Imagine que você tivesse duas. Agora são duas casas para zelar. Rapaz, isso não é consumição? É um trabalho a mais? É uma coisa a mais? Estava falando com uma moça que ela trabalha numa casa onde tem 7 banheiros. Meu Deus, para que tanto banheiro? Mora lá um casal de senhores, né? Idosos. Um casal. 7 banheiros. Vê se isso não é só para dar trabalho. É só para dar trabalho, velho. Aí você tem que contratar alguém, porque você sozinha não dá conta, já chegou na idade, não sei o quê. Mansa. Paulo chega e fala: rapaz, fique em paz. Se você já tiver o que comer, o que vestir, você já está bem demais na vida. Quer ter algo a mais? Corra atrás, mas sem desespero. É pecado nenhum. Mas nada de você colocar foco no que é material.
A não ser que você esteja numa condição de miséria. Qual é a sua condição de miséria? É justamente você não ter o que comer e o que vestir. Pô, aí não tem jeito, né, meu irmão? Você realmente tem que correr atrás para que você possa, pelo menos, garantir o mínimo, o mais básico de tudo, alimentação e vestuário. Você tem que garantir isso aí. Fora isso, você já tem isso? Então, peraí. Agora não tem mais cegueira por dinheiro. Não tem mais cegueira por viver para trabalhar. Que nesse esse mecânico mesmo, eu falei com ele, e, e ele dizendo, ele trabalha de domingo a domingo. Eu falei, você é louco? Ele é um bom mecânico, tenho certeza que ele ganha uma graninha legal, mas o cara não tem como usufruir do dinheiro, porque se trabalha de domingo a domingo. Não tem como usufruir. Coisa idiota, né? Eu falei com ele, meu filho, pelo menos tire o domingo. Vá cultuar a Deus, depois vai sair com sua família, senão não faz sentido você trabalhar tanto. Nem faz sentido. Mas enfim, vamos lá. Tendo sustento e como nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar em ruína e em perdição. Então, o desejo desenfreado potencialmente vai levar a pessoa a cair em tentação. Vai buscar ainda mais pelos prazeres. Saindo da igreja, eu vi um carro, né? O cara lá dirigindo um carro, não sei qual é a marca desse carro, mas é um carro assim, importado, muito top. Não sei mesmo, talvez seja uma Mercedes, não sei. Mas ele é conversível. E é um carro assim, lindão, mas só cabe duas pessoas dentro. Eu pensando, cara, eu nunca compraria um carro desse, por mais dinheiro que eu tivesse. Não posso nem levar o povo dentro do carro. Que carro inútil. Se eu for fazer um trabalho de evangelização, para nada aquele carro é só para se exibir. Poderia ser, não, cara, o cara pode correr com o carro, né? E de repente fazer uma atividade esportiva. Não tem onde, pelo menos aqui na Bahia, não tem carro, não tem pista para isso. Quando você começa a acelerar, vem um diacho de um radar, não tem nem como você correr com um carro daquele. Não, não tem nenhum prazer a não ser ostentar. É um carro que, sinceramente, para mim, é inútil, só serve para ostentação. Mas um cara, para ter um carro daquele, no mínimo, ele gastou ali pelo menos R$ 500.000. Certeza disso. Pelo menos ele gastou meio conto ali. Entendeu? Então, a pessoa que está em busca de riquezas, ela vai ficar assim, gastando dinheiro com coisa inútil. Não basta um par de sapato, você tem que ter 300. Não basta você ter uma roupa legal. Não, você tem que ter 15, 20 iguais. Umas coisas assim que são absurdas. São coisas absurdas, né? Então, enfim, eu ia lembrar agora da fala de Lula, que disse que para que o cidadão quer ter mais de uma televisão dentro de casa? Isso é um absurdo. Bom, mas tem um objetivo, né? É o cômodo do filho, é o cômodo da filha, é o cômodo do casal, é o cômodo da reunião em família. Então, talvez caiba algumas televisões. A Lula disse que não pode. Eu acho que ele leu essa passagem aqui de Timóteo, né? Enfim, os que querem ficar ricos vão cair na tentação, vão cair em armadilhas dos muitos desejos que são insensatos e nocivos. Aí tem mais. Quando tudo isso que você consome se torna banal, quando aquilo não te traz mais prazer, aí apela, né? Aí é cocaína, é heroína, é bebida, é bala, é mulherio. As mulheres também, né? É homem pra caramba. Se perde, se perde. Bom, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E você leu direitinho. O amor ao dinheiro. O amor tem que estar dedicado a Deus, o amor tem que estar dedicado a pessoas, o amor dedicado a dinheiro é pecado. Não é pecado ter o dinheiro, porque o pecado é necessário. Ser pobre demais também é ruim, é terrível, entendeu?
Ser pobre é terrível, mas você tem que ter realmente um mínimo de dignidade. E para você ter o mínimo de dignidade, não necessariamente você precisa ser rica. Não é necessário ser rica. Não é, sinceramente, não é. Pelo menos eu não me considero rica e eu tenho, pelo menos, aquilo que me satisfaz. E se você me perguntar, pô, Lili, você não quer comprar um carro melhor, você não quer comprar uma casa melhor, gente, só de pensar em mudança já me cansa. Já me cansa. Eu, por mim, não mudo da casa que eu estou mais nunca na minha vida. Não, é uma melhor, você ganhou mais dinheiro. Que satisfaz. E às vezes eu acho que já é grande demais. Tem que limpar a casa, não sei o quê. Dá muito mais trabalho. Só tem eu e Marcelo aqui dentro. Então, enfim, quando a gente começa a perceber o que realmente importa, a gente começa a dar cada vez menos valor às coisas materiais. Se hoje me tivesse dinheiro sobejando, eu não compraria, por exemplo, um outro imóvel, um outro carro, ou mais roupas, falando com sinceridade de coração. Eu procuro fazer outras coisas, mas ficar gastando com coisas materiais, eu prefiro viajar. Talvez até você já tenha percebido que eu sou amante de viagem. Então, fala, Maiana. Na verdade, as pessoas são vazias. É o vazio que só pode ser preenchido por Deus, e eles querem preencher com coisas, com bens materiais e às vezes até com pessoas. Eu nunca entendi isso de ter um monte de sapato. Gente, eu só tenho dois pés. Só tenho dois pés, um monte de sapato. Entendo que quando gasta um outro, mas a pessoa compra 30, 40 pares de sapatos e depois os bichos descolam porque não é usados, não são usados, descola. Compra roupa que depois vai para doação na etiqueta. Eu fico pensando, que desperdício. O pessoal, mas eu não sabia essa história desse homem aí, nem no Instagram. Eu estava achando que esse homem que foi morto foi aqui no Brasil, agora a senhora vem me trazendo a novidade, foi lá nos Estados Unidos. Aí o pessoal fala, menina, vem cá, você não assiste televisão não? Eu falei, não, na minha casa, primeiro que na minha casa não tem televisão, então... E tipo, não faz falta. Bom, faz falta, né? Mas não é algo que eu vou morrer se ficar sem. A pessoa compra um carro, que nesses carros que a senhora falou, feios, uns carros feios, caros e feios. Se quebrar uma peça é o valor de dois carros. Mas eles querem ostentar, e o pior não é isso, é porque eles têm essa necessidade, esses vazios dentro deles, e querem colocar na cabeça do outro que o outro também precisa ter. Só que é uma necessidade deles, não é uma necessidade do outro. E a falta de Deus, não tem outra explicação. É a falta de Deus, porque quanto mais dinheiro eles têm, mais dinheiro eles vão ter que trabalhar. Por quê? Porque eles se tornam escravos da situação que eles estão vivendo. Então, para manter aquele padrão, eles vão ter que ter cada vez mais. Então, sinceramente, eu não estou para isso, não. Eu penso que eu ainda estou naquela fase de antigamente, sabe? Que o homem tem que trabalhar e sustentar a mulher. Tô, tô com isso aqui, ó. Quando Eliseu apareceu, ó, Eliseu, você vai me sustentar? Vou. Se você não for me sustentar, eu tiver que trabalhar, continuar ralando como é o nome daquilo? Na lixa, para ajudar você, ó. Não, vai embora, viu? Eu sigo minha vida sozinha, porque não dá, não. E eu tô falando sério, não tô vendo graça. Você deixa de ser preguiçosa. Também não é assim. Sustentar o cara também sou contra, mas não custa colaborar, pelo amor de Deus. Enfim, é, Fecha meu microfone, eu não tô conseguindo. tá. Quando a gente se perde nisso aí, pessoal, nas riquezas, realmente, para voltar depois também dá um trabalho danado. Imagina um cara que é rico assim, perde tudo, aí acha que aquilo realmente é o que preenche ele. Aí a gente vê as histórias, né? Dá um tiro na cabeça, conta essas tragédias assim. Por quê? Porque o amor está na zorra do dinheiro. Você perdeu o seu amor, né? Perdeu o sentido da vida. O amor tem que ser dedicado a Cristo e ao próximo. Enfim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Porque não tem jeito, pessoal. O dinheiro, ele é ingrato, ele é perverso, ele é malvado, ele não tem nenhuma fidelidade a você. O dinheiro não é fiel a gente, não é. Então, ele simplesmente pode nos abandonar a qualquer hora. E quando nos abandonar, a gente vai ficar aqui, ó, cheio de dor.
ah, que é aquele vazio. E fora as dores que os próprios vícios causam. Eu não sei se vocês já ouviram falar da história de Elvis Presley. E Elvis Presley, ele teve uma educação cristã. A mãe dele era cristã e ele ia para a igreja. Teve algumas músicas que ele canta, inclusive, que são hinos, entendeu? A Deus. Mas com o passar do tempo, ele acaba se entorpecendo com a fama, com o sucesso. E ele começa a ter que fazer cada vez mais shows, cada vez mais shows, cada vez mais apresentações. Com isso, aí ele já vai ficando louco. Mas não só isso, ele tinha um agenciador, não é agenciador que fala, como é? Tem um outro nome que, que, que fica, né, por trás dele. Patrocinador. Não é patrocinador, é um outro nome, é o cara que fica por trás, que vende o show, que vende. Empresário? Não. É o empresário, é o empresário, Ah, isso mesmo. Então, esse empresário dele, ele fez um contrato bem vagabundo e, bom, Elvis Presley começou a ganhar algum dinheiro, ele ficou maravilhado. Então, ele não se importava muito com o que estava escrito no contrato, mas o cara ficava com a maior parte da bolada. Só que a parte da bolada de Elvis, ele começou a gastar absurdamente com prostitutas, com drogas, ele simplesmente se afundou. E quando ele quis sair, sem falar da própria saúde, que estava uma desgraça, quando ele quis sair desse meio, quando ele quis abandonar esse empresário, quando ele quis viver, voltar a ter uma vida, mãe toda hora batendo lá, meu filho, volte, volte, voltar a ter uma vida normal, ele estava completamente endividado com o empresário. Se ele rompesse o contrato, o empresário ia deixar ele falido e ele ia perder a casa que ele comprou para a mãe, para a família, né? E para ele, aquele era o maior patrimônio que ele tinha. E aí ele acaba cedendo e ele continua nos shows, perdendo cada vez mais a saúde. Tanto que você vai ver o último show que ele está, o cara tá obeso, aquela beleza que ele tinha, aquele brilho, e não tem mais nada, o cara tá lascado na vida, lascado. E acaba morrendo de overdose, todo mundo sabe. Então, o dinheiro gerou para ele mais sofrimento do que qualquer outra coisa. Mentira, o dinheiro não. O amor ao dinheiro. Porque ele poderia ter parado. Mas ele não aceitou parar. Ele continuou. Enfim, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Homem de Deus, mulher de Deus, fuja de tudo isso. Fuja dessas ideologias satânicas, fuja do amor ao dinheiro, fuja das dissensões, das brigas, das confusões, fuja de tudo isso, fuja de fugir do evangelho, fuja disso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Metade disso aqui, ou pelo menos uma parte, está lá no fruto do Espírito. Fé, mansidão, perseverança, amor. Fruto do Espírito. Isso aqui é o que nós temos de buscar. Ah, Lília, eu não tenho Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo vai facilitar a sua frutificação, mas não impede que você tenha um bom caráter. Não impede que você tenha o caráter de Cristo, você não ter o Espírito Santo. Vamos pensar aqui quantas pessoas que você já conheceu, que são pessoas direitas, íntegras, não rouba, não admite nenhum milímetro de improbidade, né, de coisas erradas, ilícitas, é fiel à sua esposa, fiel a seu marido, cuida bem dos filhos, né, deseja o bem do próximo, e necessariamente essas pessoas nem têm nada com Cristo. Você pode desenvolver um bom caráter, independente de qualquer coisa. E é o que ele fala aqui. Siga essas coisas, siga. Então, você tem que desenvolver isso. Ah, eu tenho o Espírito Santo, acabou. Você vai frutificar isso inequivocamente. Não tem jeito. Isso vai ser natural. Você nem vai precisar buscar praticar isso aqui. Vai ser natural, vai fluir. Mas ele fala aqui, ó, necessariamente
Ele não está falando de selo, ele está falando de boa prática, bons costumes, bons hábitos, ética, moral. E aí ele diz: siga a justiça, piedade, fé, amor, a perseverança, a mansidão, combata o bom combate da fé, tenha bons hábitos, não desvie da fé. Permaneça, vai vir as tentações, virão as tentações, resista bravamente, não deixe o diabo te enganar, não deixe ele lançar as suas setas inflamadas e macular a sua boa consciência. Como você combate o bom combate da fé? Resistindo ao diabo, sujeitando-se a Deus e resistindo ao diabo. Não tem segredo, não tem segredo. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, Timóteo ele foi chamado para a salvação. E ele confessou diante de muitas testemunhas: eu fui chamado para a salvação, eu creio no poder de Cristo, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, eu creio que ele ressuscitou pelo poder de Deus. Deu testemunho. Eu creio que ele nos liberta do pecado. Deu testemunho. Eu creio que ele nos dá a vida eterna. Deu testemunho. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez boa confissão também, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado diante de Deus e diante de Cristo. Guarde esse mandamento imaculado. Combata o bom combate da fé. Persiga o fruto do Espírito. E guarda este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Até você morrer ou até você ser arrebatado, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, no tempo certo, há de ser revelada, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. Isso aqui, ele está falando do próprio Deus, ele está falando de Jesus, e depois ele vai e cita mais uma vez as qualidades, as características do nosso Deus. Ele fala que Jesus ressuscitou e está hoje nesse lugar de luz, ele está junto com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Ele diz: rapaz, é para lá que a gente vai também. Guarda a sua fé, combata o bom combate da fé. Exorte os ricos deste mundo para que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Deus nos proporciona tudo para o nosso prazer. Deus tem prazer em nos dar prazer. Todos os prazeres que julgamos ser necessários. Primeiro, alimentação, vestuário, habitação, família, saúde. Importa a Deus que nós tenhamos tudo, ele tem prazer nisso. Então, se a gente confia em Deus, fica tranquilo. O que a gente não pode é confiar nas riquezas. As riquezas podem te trazer muita coisa, mas quando ela falhar, instabilidade da riqueza, quando ela falhar, você não vai ter em quem se amparar. Foi outra coisa, inclusive, que eu falei lá com o meu mecânico. Meu amigo, sabe o que te falta? Você confiar em Deus. Porque você acha que trabalhar o domingo,
Você acha que esse dinheiro que tu vai ganhar, você acha que não pode ganhar nos outros dias? Você acha que Deus não vai reservar esse cliente seu para ele continuar o serviço nos outros dias? Você acha que vai perder esse dinheiro? E você acha que esse dinheiro vai te deixar mais rico do tempo que eu conheço até os dias de hoje? E eu já tenho pelo menos uns 3 carros passando pela mão desse mecânico, que ele realmente é bom. Eu não vi ele mudar em nada. Ele trabalha igual um condenado. Eu sou prova disso. Ele trabalha igual um condenado. Mas o cara não acrescentou 1 milímetro a toda a condição dele. E o que é triste de se observar. Ele está seguindo, correndo atrás do dinheiro, e parece que o dinheiro não fica na mão dele, foge dele. Aí eu falei, confia em Deus. Deposita realmente sua confiança em Deus, porque você está brincando com Deus. Ele chegou pedindo para mim, eu preciso de umas oração forte. Você está brincando com Deus, você tem que confiar em Deus. Não é oração que vai trazer sua resposta. Vai aliviar, vai te trazer uma paz na alma, momentânea. O que vai transformar sua vida é você entregá-la para Cristo. Aí vai arrebentar, aí vai dar tudo certo. Entendeu? Isso o pessoal chama da corrida dos ratos, né? Você fica ali correndo, 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 e parece que não sai do lugar. É isso mesmo, pô. É isso mesmo. É o sistema onde você se torna escravo do sistema. E não, a gente não está aqui para isso, não. Nós somos livres. Amém, igreja? Nós somos livres. Não depositem sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, o que nos proporciona ricamente, abundantemente, grandiosamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Isso aqui é fantástico, entendeu? É uma das coisas que, que eu acho que nós devemos se propor a fazer, entendeu? Sobrou? Pode dividir. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar o próximo. E eu não estou falando isso da boca para fora. Eu tenho essa prática. O que eu posso fazer? Sobrou, pô, tá aqui. Dá para ajudar alguém? Dá para fazer alguma coisa? A gente tem que fazer isso também. Dá para aumentar as ofertas na minha igreja? Isso também. É a oferta que mantém a igreja aberta, né? Então, tá valendo também. Mas eu acho bacana quando a gente abençoa também outras vidas. Não esperar que outro faça. Você está em condição? Não negue, não. Vá lá e ajude. Surpreenda. Estava falando isso com Dona Zila hoje. A gente surpreender a Deus e, e Deus, ele com certeza gostaria de ser surpreendido por nós. Nós não gostamos de ser surpreendidos, né? Do nada lá, você ganha um presente. Pô, você fica assim, pô, bacana, né? Alguém lembrou de mim, alguém pensou em mim, isso te alegra. Não é legal? Imagina que você faça a mesma coisa para com Deus, surpreenda Deus. Tu acha que Deus vai ficar como? Alegre igual tu fica. A diferença é que quando ele fica alegre, ele vai nos recompensar infinitamente mais. Vai nos trazer mais alegria ainda, né? Então, essa ideia de você ser generoso, de você repartilhar o que você tem, pô, isso é fantástico. E isso a gente tem que realmente praticar, entendeu? Surpreender alguém, você percebe a necessidade, a fragilidade daquela pessoa naquele momento, você pode, está em sua condição, vá lá e faça. Não retenha, não retenha de vida. Ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Então, nós sabemos que vai ter a vida eterna, que ela é conquistada pela fé no sacrifício do Senhor Jesus. Beleza. Ele fala aqui que esses hábitos de manifestação de amor, porque você fazer boas obras, você dar, você repartir, são manifestações de amor. O amor ao próximo,
Manifestação de amor. Isso é sólido fundamento para o futuro, que não vai ser aqui nessa terra, vai ser lá adiante, para o futuro, para a sua salvação. Isso aqui aponta para o galardão, porque você não vai ser salvo por amor, você não vai ser salva por praticar amor, você vai ser salva pela fé, mas a prática do amor vai garantir para você recompensa lá no céu. Essa recompensa é chamada de galardão. São as obras que nós fazemos aqui boas. Lá no céu é manifestado como galardão. Vamos receber, cada um de acordo com a sua medida. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. O que foi confiado a Timóteo? Uma unção e uma missão. A unção de pastor, pastoreador de almas, zelador das igrejas, aquele que ensina a palavra, ele recebeu uma unção e a missão de cuidar de gente, de almas, de vidas da igreja. Guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, na sua versão pode estar escrito ciência. Caramba, a gente não teve aí, nos últimos anos, aí no período da Covid, um embate violento sobre o que era ciência e o que era empirismo, o que era a ideia da cabeça dos outros e o que era realmente científico. A ciência se tornou um deus. Para muitos, hoje, a ciência é um deus. A ciência manda, eu obedeço. A ciência fala, eu obedeço. Só que a ciência dos homens, ela é completamente falha. Já falei até esse exemplo, vou repetir. Quando meu pai entrou na faculdade de odontologia, o livro dele de fisiologia estava lá dizendo que as hemácias, elas eram anucleadas. Quando eu entrei na faculdade, as hemácias não tinham núcleos, ou já tinham núcleos. E por aí vai, o conhecimento muda, as coisas mudam, se aperfeiçoam. Existem conceitos que, na minha profissão, quando eu me formei, eram verdades. Hoje, aquilo ali é para ser evitado a todo custo, nem toca no assunto, foge. A ciência muda em todos os sentidos, em todas as áreas. Por quê? Porque é um conhecimento progressivo do homem descobrindo a criação de Deus. O que que não muda? O poder de Deus. Isso não muda. Deus não muda. Mas o nosso entendimento, ele vai sendo aperfeiçoado. Cada dia a gente sabe um pouco mais. É verdade. Mas o conhecimento de ontem, ele praticamente está inutilizado, se torna obsoleto. E ele fala aqui, né, para Timóteo, evitar as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, falsamente chamam de ciência. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. E quando tem alunos que vão para a universidade, não vou falar nem nível médio, vou falar nível superior. Quando chega na universidade, cristãos mal formados. Quando chega na universidade e abre-se um mundo diante dele, quem fez aqui faculdade sabe o que eu estou falando. Uma coisa era sua mente antes da faculdade, outra coisa é sua mente depois da faculdade. Foi-lhe aberto um mundo de conhecimento que transforma você, transforma mesmo. E se você não tiver plantado na fé, algumas daquelas ciências pode destruir a sua fé, aniquilar a sua fé, torná-la absurdamente inútil, torná-la inexistente. Quando
Tenho certeza que todo mundo aqui assistiu Deus não está morto, né? Já tem um, dois, três, quatro. Todo mundo aqui assistiu. Deus não está morto. Pessoal, aquilo não foi do filme, não. Existia um pensador que falou, Deus está morto. Se eu não me engano, foi Nietzsche em Assim escreveu Zaratustra, assim disse Zaratustra. Acho que é nesse livro que ele fala, Deus está morto. E ele vai desenhar ali um contexto de uma sociedade onde Deus não existe. Né? Então, isso é pregado dentro das faculdades, dentro das universidades. É a filosofia, o conhecimento que se torna um Deus. E as pessoas se sentem envaidecidas com aquilo ali. Envaidecidas. Então, não é algo, como é que se diz? Não é algo inofensivo. É algo que realmente a gente tem que ponderar e olhar aquilo ali com reservas. O que a gente não pode fugir é da palavra de Deus. A ciência, a boa ciência, ela comprova a palavra de Deus. A boa ciência comprova a palavra de Deus. A ciência ruim, ela simplesmente desvirtua a palavra de Deus. E se a pessoa vai nessa história, então a pessoa acaba se perdendo e a fé realmente dela é abalada. O que acontece? Ah, eu nunca vi, mas já ouvi falar de cristãos jovens que entram nas universidades e saem de lá ateus. A, a ciência tem esse poder. A má ciência, né? A filosofia, enfim. A gente tem que estar se resguardando quanto a isso. Paulo entende que isso vai dar ruim. Paulo era um cara estudado, hein, pessoal? Se tivesse faculdade naqueles dias, Paulo passou pela faculdade. Né? Não era faculdade, não era como a gente conhece hoje, mas ele passou pelas escolas, ele foi muito bem ensinado, ele foi doutrinado no judaísmo, mas fora isso, ele era um conhecedor também das ciências daquela época. O cara, ele foi realmente estudado, tá certo? Ele não era qualquer pessoa, ele está falando isso aqui com propriedade. Ele não está falando à toa, tá certo? Afinal, a graça esteja com vocês. Pois é, Isis, eu acredito que ele também falava algumas línguas, inclusive o grego, inclusive o hebraico, no mínimo, ele falava, possivelmente também ele falava romano, tá certo? Então, é o que nós temos para hoje, finalizando aí o capítulo de Timóteo. Eu percebi aqui que o tempo está um pouco extravasado, mas porque a gente começou tarde. Então, rapidamente, eu gostaria de ouvir algumas de vocês e quem começa aí? Quem quer abrir o áudio e começar? Eu Fala, começo. Marina. Manda ver. Nessa primeira carta, na medida que ele vai instruindo Timóteo a como tem que ser o trato dele com aquelas outras pessoas que também são os líderes da igreja, no caso, é como se fosse uma reunião de pastores, ele vai ensinando os valores de Cristo. E na medida que ele vai falando para Timóteo isso, para passar para os outros, ele também vai dizendo, ele não esquece de dizer você, ou seja, Timóteo não tinha só a obrigação de passar aquilo para os outros pastores, para os outros doutrinadores. Ele tinha a obrigação de ser o primeiro a cumprir aquilo ali. Ele tinha a obrigação de ser exemplo. Eu não posso, no meu trabalho, dizer que eu sirvo a Deus, mas eu dou o péssimo testemunho, pior do que os outros. E não é só na faculdade que a gente se perde, no trabalho também. Na faculdade, eu só vi os professores xingar. De 10 palavras, 11 era palavrão. Eu nunca vi isso. No meu trabalho, do mesmo jeito. E ainda você aparece os convites para corrupção. Uma pessoa chegou para mim e falou: Ó, se você começar a trabalhar com tal coisa, você fazer para mim, você dar uma maquiada. Eu fiquei parada olhando para a cara dele. Eu falei: É o quê? Ele não, todo mundo faz isso. Eu falei: Ah, tá. Aí se todo mundo pular da ponte, eu vou lá pular também. Você não O disse para ele diabo que sua mãe disse que você não era todo mundo? disse. O Aí, pior que eu disse.
o diabo, ele se infiltra na igreja da mesma forma que ele fez no céu. Ele se corrompeu e foi corrompendo os outros anjos. Tem o caso recente daquele pastor que eu falei para a senhora, que nem estava aqui, eu acho que ele estava em Minas Gerais. Ele veio abrir a igreja em Portão e começou a mandar mensagem para os membros e tal. Aí chegou em Adriana. Olha em quem chegou. Adriana. Ô, pastor, com todo respeito, se eu não abrir sua igreja, vai procurar suas ovelhas para lá, porque eu estou bem onde eu estou. Ótima, ótima. Eu entendo que tem pessoas que são injustiçadas na obra e sai tal, que nem o caso de um outro pastor. Lá mesmo na cidade onde ele ficou, ele abriu uma igreja e foi procurar pessoas que estavam perdidas. Ele não foi mandar mensagem para quem estava na igreja para sair. Então, são pessoas que têm o caráter de Deus. E Paulo, ele instrui Timóteo a ter esse caráter. Você é de Deus, você se comprometeu com Deus. Porque se eu peco hoje, as pessoas não vão dizer, ó, Maiana pecou, eles vão dizer, ó, aquela lá que se dizia ser obreira, a que se dizia ser certinha. Antes de envergonhar o meu nome, eu vou envergonhar o nome de Deus e já foi dito, né? É melhor que amarre uma pedra de moinho no pescoço e me lance ao mar. Eu falo todo dia eu falo para todo dia não, tem dia que eu esqueço. Mas eu sempre falo para Deus, Deus, se for para mim envergonhar o seu nome, me mata. Me mata porque eu não me importo em envergonhar o meu nome. Já anda sujo mesmo. Mas no SPC não tá não, viu? Meu nome tá limpo no SPC. Mas as pessoas já falam, mas envergonhar o nome de Deus, isso eu não aceito. Eu não quero ser quem vai trazer esse escândalo. Tá escrito que ai daquele por quem o escândalo vai vir. E ele vai formando isso em Timóteo. Você é de Deus. Você vai ter que formar pessoas de Deus, porque um corrupto vai gerar outro corrupto. Uma pessoa de Deus subtende-se que vai gerar outras pessoas de Deus. E quando ele fala para ser exemplo, a pessoa ser o servo exemplar. Você não é porque você vai obedecer o homem, você vai honrar mais o homem, mas você vai reconhecer no homem a autoridade que vem de Deus. Se você não reconhece, se você não é capaz de honrar e ser fiel a uma pessoa, uma autoridade que você está vendo, quando que você vai ser fiel e vai honrar um Deus que você nunca viu? Porque a gente sabe que existe, a gente conversa, a gente tem experiências com Deus, mas a gente não vê. Então, mostra o seu caráter de cristão, de pessoa de Deus, e confiar. Porque, como a senhora estava falando aí, teve um dia que eu não tinha recebido dinheiro, eu não tinha nada em casa. E eu falei, tá bom. Aí chegou uma pessoa e me chamou. E a pessoa supriu. Eu não precisei falar para ninguém o que é que estava acontecendo. E essa pessoa, pasme, essa pessoa nem é rica, assim, tipo, tá? Não é uma pessoa que tem tudo do bom e do melhor. Mas dentro das possibilidades, ela se colocou à disposição de Deus, porque eu creio que foi Deus. Ela não sabia. Então, Deus ele sempre vai nos usar. O problema é, algumas pessoas elas querem viver de muleta. É muleta ou é muleta? Eles querem viver escanchada aí nos outros. E se aproveita desse negócio de caridade para não trabalhar, para viver de benefícios. Eu, no meu trabalho atual, eu vejo pessoas quererem a todo custo dizer que o filho tem uma deficiência, tem uma neurodivergência para conseguir um BPC. E ai do médico se colocar lá que a criança está agindo assim porque foi exposta a muita tela, ou porque o pai ou a mãe não tem pulso firme, porque eu peguei uns prontuários lá para ler e eu ri, eu falei, gente do céu. As pessoas elas se acostumaram a isso. E tem pregadores que para manter essas pessoas na igreja, para manter a igreja cheia, eles começam a se corromper. Quer pegar a pessoa pelo sentimento e não vai, a gente tem que ser de Deus, porque no final das contas a gente prestar conta dessas almas. Eu vou ser responsável por minha alma e pelas pessoas que eu vi fazendo errado e não exortei. E a gente, como autoridade de Deus, como ministros de Deus, tem essa obrigação de ser o exemplo e de fazer discípulos que também sirvam ao mesmo mecanismo. E Paulo ele fala: se afasta, porque se você fez de tudo para ajudar aquela pessoa e você vê que você não pode fazer mais nada e a pessoa não quer se consertar, se afasta, porque
chega uma hora que você tem que escolher entre salvar a sua alma ou a alma das pessoas. E eu sinto muito, mas farinha pouco, meu pirão primeiro. Aliás, a gente acabou de ouvir isso aí, né? O bispo falou isso mesmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Deixa eu ver aqui. Rosa Pereira, que nunca mais falou. Dona Rosa, logo a senhora dormir? Não acredito, não. Não, dormi não. Hoje eu estou bastante cansada. Nossa, muito cansada. Bom, o que eu vi aí nesse capítulo, Paulo ele traz muito ensinamento, não, né? É para Timóteo, né? E eu acredito muito que seja para nós também, né? Quando ele fala a respeito das coisas que a gente tem que buscar, do que nós precisamos, do que mais a gente precisa, né? E a gente sabe que esse mundo hoje ele está muito corrompido, né? E que as pessoas hoje eles estão buscando dinheiro, status, posicionamentos sociais e se esquecem muito, esquecendo muito das coisas que são importantes e que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra. E, e Paulo ele vem, né, ensinando a Timóteo, né, tudo isso e trazendo também, né, isso aqui para a gente mesmo no nosso dia a dia, que as coisas nesse mundo hoje a valorização está mais nas coisas superficiais, materiais, e acaba que é por isso que esse mundo está, o certo virou errado, o errado virou certo, e a gente vive nesse mundo, nós como cristão, é muito difícil, muito complicado. E a gente está inserido em alguns ambientes que às vezes nos corrompe. Se a gente não tiver cuidado de vigiar, a gente é corrompido, porque vamos para algumas empresas que eles têm os processos que a gente sabe que está errado e que muitas vezes tenta nos obrigar a fazer, a caminhar daquela forma. E aí é quando a gente vai se posicionar, né, para aquele que precisa daquele emprego, precisa trabalhar, porque precisa pagar seu aluguel, precisa comer. A gente fica entre a cruz e a espada. Então, é algo muito difícil. Eu acredito muito que socorro ele vem de Deus mesmo, e quando a gente se posiciona com Deus, as coisas caminham de forma diferente, né? E já teve momentos na minha vida de sugestões, né? Eu trabalhei numa clínica aí que a dona da clínica me pedia para eu vigiar os médicos. E tudo que acontecesse, que eu levasse para ela. Ó, tudo que acontecer aí, que o médico falar, fizer, você tem que me contar. Eu disse assim, então, toma aqui minha carteira de trabalho, porque eu não faço esse papel. Aí ela, você vai ficar desempregado? Eu disse, prefiro. E aí ela entendeu, né, que realmente com esse papel aí não era meu. E se a gente não tiver essa força para lutar contra essas coisas que são nocivas para a gente, são nocivas, né? Porque vai acabando com a nossa espiritualidade mesmo, nosso relacionamento com Deus, né? Porque vai te colocando os valores que não são valores para o mundo, mas não são valores para a gente. Então, é importante que a gente observe, tenha um posicionamento digno. Aquele posicionamento minha posição é essa, independente de qualquer coisa, que eu vá cair, que eu vá perder emprego, que eu vá isso, que eu vá aquilo outro. Porque a gente tem que estar com ele. A gente não pode estar com o mundo, né? Se é ele que vai nos dar o suporte, que é ele que nos levanta todos os dias, é ele que abre as portas, é ele que fecha as portas. Como eu vou ser contra o meu Deus? Né? É ele que e Paulo está ensinando aqui tudo, né? Ele fala da riqueza, do rico, né? Tem gente que valoriza o dinheiro está acima de Deus. Que a valorização do dinheiro é tão grande, né? Que às vezes você vai falar,
Olha como é tão difícil você evangelizar uma pessoa que tem dinheiro. É muito difícil, né? É muito difícil. Você tenta e às vezes você não consegue porque o olhar dele está no que ele é. É como se ele fosse o top das galáxias e Deus estivesse abaixo dele. E aí você fica tentando e às vezes você não consegue, né? Às vezes tem pessoas que até te escuta, te ouve e tal, até você consegue tocar. Mas tem outras que você não consegue, não. Entendeu? Então, esse ensinamento de Paulo para Timóteo, ele está, né, gerando e mostrando a Timóteo um caminho e construindo um pastor, né? Eu entendo que ele está construindo um pastor, um homem de caráter, que possa levar para o teu povo coisas que são necessárias, coisas que são importantes e tirando tudo aquilo que não vale a pena. E a gente tem que aprender isso no nosso dia a dia, nos nossos posicionamentos, nas nossas opiniões. E não podemos ter medo de opinar e de sermos diferentes. E tem muito crente que passa a mão na cabeça, tem medo de se posicionar, tem medo de falar, de dizer, não, tá errado. E eu já vivi situações, até com obreiros, que fez algo que não era legal e eu me senti na obrigação de dizer assim, está errado isso aí, viu? Cuidado com isso aí, você vai, daqui a pouco você cai. Daqui a pouco você cai. Porque eu me coloco naquela condição de eu tenho que alertar, eu não posso ouvir, porque obreiro, eu baixar minha cabeça, eu tenho essa comigo, eu vou lá, falo, como eu já falei para o pastor mesmo, de pastor, tá lá fazendo coisa assim, Deus me incomodar, e eu disse, ai meu Deus, eu vou ter que falar isso com ele, e Deus dizer, vai lá, e eu ir lá e mesmo, se Deus manda, Deus mandou, vou lá. E aí falar, e ele dizer assim, poxa, meu Deus, que bom que você me falou. Entendeu? Então, assim, a gente não pode ter, nós como cristão de verdade, não podemos ter medo de nos posicionar da forma correta que temos que seguir. Não podemos ficar agradando, passando a mão na cabecinha do outro que está fazendo errado, porque a gente porque aquela pessoa pode se magoar. Ela tem que abrir a mente e dizer assim, ó, bora, minha filha, tá errado isso aqui, muda isso aí, viu? Que senão já era pra você. Quer ir pro inferno? Quer passear com o diabo lá nas cavernas dele? Entendeu? Então, bora mudar isso aí. E tem gente que se incomoda, porque na hora que você fala, ela se incomoda com isso, e é algo bom que você trata. Eu não me importo de ninguém me exortar. Ó, Rosa, isso aqui tá. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Graças a Deus, o Senhor me deu esse toque, usou alguém, porque eu preciso caminhar nos caminhos de Cristo. Eu não posso caminhar no caminho do homem. E às vezes a gente é usado para exortar alguém, que é difícil, mas Deus às vezes faz isso para você exortar alguém. Você tem que exortar e acabou. Não tem que ficar pensando muito, não. Ela não vai gostar, ela não gostou. Problema dela se ela não gostou. Eu estou ajudando ela e ela não gostou, problema dela, ela vai para o inferno. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar atento a tudo, tudo, meu Deus. Eu digo assim, ele é um Deus cuidador, muito cuidador. E quando ele ama de verdade aquele servo, ele cuida de todas as formas. E aí, às vezes, acontece de exortar: desce aqui, meu filho, para a olaria, bora. Bora, tá na hora de descer aqui, que eu vou te dar uma quebradinha. E aí você vai. Vá feliz, cara. Vá feliz, porque é a demonstração do amor de Deus. É isso. Ai, meu Deus. Show, beleza. Vanessa, Bom, boa noite, pessoal. Esse versículo, como todas, né, explanaram muito bem aí, foi de bastante ensinamento, né? E ele já começa já ensinando como é que tem que ser a conduta do cristão perante ao seu Senhor, né?
Isso de fato para não dizer, desonrar a Deus. Além disso, Paulo, né, como sempre nas cartas dele, sempre ensinando a Timóteo, para Timóteo não desviar o caráter, né? Sobre como lidar com falsas doutrinas, como afastar de contendas e proteger os cristãos de vã riqueza, né? E focar muito na vida eterna, porque tudo é passageiro. E confiar em Deus, né? Que quando você confia em Deus, Ele dá tudo em você com abundância. E assim, tem uma parte que ele fala também sobre a verdadeira riqueza, né? Quer fazer o bem. Não é atrás de correr atrás de dinheiro, quer correr atrás de vento, né? Tudo é vaidade. Então, quando você faz o bem, isso que é rico. E a consequência disso é Deus, né? Dar em abundância ao ser humano. E eu percebi também muito vazio do ser humano, né? Aquele ser humano vazio, soberbos, que não aceita a doutrina de Deus. Então, ter muito cuidado com esse tipo de pessoa. E, de fato, no trabalho é um ambiente que a gente tem que vigiar bastante, viu? É bem complicado. Então, foi isso aí, foi esses aprendizados, esses ensinamentos, né? Muitos ensinamentos de Paulo, como sempre, né? Nas cartas dele. Foi bem bacana. Beleza. Fabiane, você pode fazer a oração final? Esse Fabiane está acordada, né? Tô sim, tô sim. Opa! Tô sim, eu cheguei e só coloquei na meditação e fiquei aqui assistindo, nem a roupa, nem tomei banho ainda. Muito bom, muito bom. Não posso assim. Sim, me diz aqui, eu estava no caminho aí respondi. O que que se deu antes da oração? O que se discutiu de Paulo, da pergunta que a senhora fez? Agora, velho, deixa que depois a gente volta a esse assunto. Ah, já falou? Foi. Já, Ah, é o que eu não estava na hora, tá certo. a Então, gente vamos fala. lá. Tá certo. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós entramos aqui em oração e te agradecemos, meu Deus, por mais um momento de meditação na tua presença e por mais esse rico ensinamento, meu Deus, que o Senhor traz na sua palavra através do apóstolo Paulo. Meu Pai, que tudo que é falado, tudo que é colocado aqui neste momento da meditação, como eu sempre falo, meu Deus, venha se transformar em comportamento nas nossas vidas. Essa meditação realmente de hoje, meu Deus, ela nos traz luz em todos os campos da nossa vida, no nosso comportamento, no nosso trabalho, no comportamento com o nosso próximo do lado, até mesmo dentro da igreja, no nosso comportamento com os nossos anseios, as nossas riquezas, o nosso querer, na verdade, né? Os nossos desejos. Mas acima disso tudo, meu Pai, tem que estar o Senhor, porque a gente só se perde quando a gente coloca tudo isso acima do Senhor. Porque o Senhor disse na tua palavra que agrada o Senhor teu Deus e ele satisfará o desejo do teu coração. Então, assim, podemos ter riquezas, mas desde que elas não sejam o nosso Senhor, desde que o dinheiro, meu Pai, ou as conquistas nesse mundo, as conquistas materiais, não seja o Senhor o nosso tesouro, e sim o Senhor, meu Pai. Então, cada ensinamento, cada palavra, meu Deus, cada vírgula, cada ponto, cada exclamação, cada pergunta, meu Deus, que foi colocada aqui, que isso venha estar entranhado em cada um de nós. E que nós possamos ser esse exemplo, meu Deus, que é o que Paulo, ele traz aqui para que Timóteo, ele venha sempre, meu Deus, estar sendo um exemplo para essa igreja, para esse povo que ele está conduzindo. E nós aqui também, meu Deus, de uma forma ou de outra, conduzimos outras pessoas. Porque quando saímos para evangelizar, falamos de ti. E se falamos, temos que ter essa verdade na nossa vida. Porque falar é fácil,
mas viver a tua palavra é outra coisa totalmente diferente. E nós só pregamos a verdade mediante aquilo que nós vivemos. Então, meu Deus, que não venha ser só meras palavras ditas, jogadas ao vento, mas que venha se transformar realmente em comportamento, em realmente, meu Pai, uma mudança, né, de comportamento para aqueles que ainda estão vivenciando alguma coisa e os que e- já estão de acordo com a tua palavra, venha ser um fortalecimento. Meu Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Te peço também, Senhor, que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada um de nós aqui. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor, meu Deus, venha, meu Pai, agregar mais e mais nas nossas vidas. Não só relacionado a bênçãos financeiras, não. Mas, meu Pai, nos teus frutos, Jesus. Que nós possamos dar frutos no teu reino. Que cada pessoa, meu Deus, que a gente abrir a boca para evangelizar, para levar a tua palavra, para dar um jornal, para dizer o mínimo que seja, meu Deus, que venha ser palavras que venham conduzir essas pessoas, meu Deus, ao teu caminho, ao teu cuidado. E que nós possamos, meu Deus, ser esse exemplo que a sua palavra todos os dias nos capacita a ser, meu Pai. Então, meu Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Te entrego, meu Pai, também a reunião que vamos ter amanhã, todas as reuniões, que todo o teu povo, meu Pai, aonde quer que for, aonde tiver uma igreja, meu Deus, aonde chegar o teu povo, em cada igreja, em cada altar, meu Deus, que eles sejam abençoados. Que a paz do Senhor Jesus reine nas nossas vidas, nas nossas casas, na vida dos nossos familiares, meu Pai. Assim eu te peço e te agradeço, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, povo lindo. E é isso aí, graças a Deus. Fica todo mundo aí, não sai não. Mas a meditação que a gente vai ter de novo na próxima terça-feira. Deus abençoe a todas. Hasta la vista.